Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo. Mateus, capítulo de número 6, verso de número 10. Mateus, capítulo de número 6, verso de número 10. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor, por mais uma oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Deus abençoe a vida do pastor Marozan, que nos confiou essa oportunidade. Deus abençoe a vida do ministério dessa igreja, os pregadores que aqui estão, aos irmãos que aqui estão essa noite. Que Deus abençoe a vida de vocês de forma especial. Mateus capítulo de número 6, verso de número 10. Vamos ler todo o versículo. Vamos todos juntos? Venha o teu, seja feita a tua, assim na terra como, repita comigo, a tua vontade na minha vida. Deus abençoe, podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, abertura de uma campanha é interessante, que tudo contribui para esse tema, toda a liturgia do culto. A palavra introdutória aqui, tanto do pastor Marozan, palavra introdutória de abertura dessa campanha, o texto que foi lido, assim como a palavra de saudação do evangelista Antônio Ramalho, ministrada de uma forma excelente, cooperam para aquilo que o Espírito Santo de Deus está trabalhando a ministrar ao coração dessa igreja essa noite. As canções que foram cantadas, elas abriram, elas estão preparando o caminho para que você receba a palavra do Senhor e receba a visitação do seu Espírito essa noite. O tema da nossa campanha é a tua vontade para a minha vida. Para falar da vontade de Deus, eu gostaria de regressar um pouco na palavra e recordar daquele que nós o classificamos como sendo o pai da fé, ou o maior daqueles entre os patriarcas, a citar o pai Abraão. Abraão é aquele que veio inaugurar o que nós classificamos como a quarta dispensação, que é a dispensação da promessa. Abraão viveu em um período onde os homens obedeciam a Deus sem que tivesse uma Bíblia para os orientá-lo, sem que tivesse a lei para os orientar. Abraão vive em um período aonde os homens viviam segundo os seus corações, segundo os seus interesses. E determinado dia o Senhor fala com ele de uma forma que ele entendeu e resolveu obedecer aquilo que o Senhor havia pedido. Abraão vivia na terra de Ur dos Caldeus, juntamente com a sua família, juntamente com o seu pai. E a palavra do Senhor para ele aquele dia foi: Abraão, saia do meio da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nós não encontramos exemplo maior da palavra do Senhor, de alguém que obedeceu à vontade de Deus, de alguém que entendeu a vontade de Deus para a sua vida, como o pai Abraão. Abraão obedeceu ao Senhor em um período em que os homens não estavam acostumados com o Senhor, mas o Senhor falando com ele abandona tudo e obedece à voz do Senhor, a viver a vontade de Deus. Falando do pai Abraão, eu gostaria de partir para um período em que se viveu, em que se estabeleceu um governo teocrático, a saber, o período dos juízes, um período onde o Senhor era o rei, um período onde o Senhor era quem ditava, um período onde o povo de Israel
quando necessitava de socorro, quando necessitava de auxílio, quando necessitava de proteção, o Senhor enviava, levantava juízes sobre a terra, a fim de livrar o povo de determinadas situações. A palavra do Senhor vai nos mostrar um homem, por nome de Gideão, a saber, o quinto juiz da história de Israel. A Bíblia diz que é um período onde os midianitas haviam tomado domínio sobre Israel, por causa do pecado daquele povo, por causa do pecado daquela nação. Israel preferiu viver a sua vontade a viver a vontade de Deus. E agora os midianitas dominam sobre Israel. A situação era tão terrível, irmãos, que a Bíblia diz que quando o povo semeava, logo os midianitas vinham, saqueavam tudo, destruía tudo aquilo que Israel produzia, por causa do seu pecado. A história conta que o povo vivia escondido, fugindo de cavernas em cavernas, com medo dos midianitas. Determinado dia está um homem malhando trigo no lagar, um lugar onde normalmente iriam beneficiar as uvas, mas a história diz que ele estava ali com medo dos midianitas, porque eles não imaginariam que ele estaria ali naquela condição, aquele dia. De repente o anjo do Senhor visita aquele moço e diz assim: olha, Deus é contigo, varão valoroso. E o Senhor chama aquele homem para cumprir um propósito segundo a vontade de Deus. Gideão imediatamente ele questiona ao Senhor: Senhor, se o Senhor é comigo, por que nós estamos perecendo da maneira que nós estamos? E o anjo do Senhor convence Gideão que aquela era a vontade de Deus para a vida dele. Mas ele continua: Senhor, eu sou o menor da minha tribo, o menor da minha casa, o menor da minha família. Mas o Senhor escolheu um homem que se achava pequeno, que se achava menor, para cumprir um propósito segundo a sua vontade. Esta noite, meus queridos irmãos, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, para ministrar ao teu coração, para ministrar na tua vida é: não interessa a situação que você enfrente, não interessa o contexto familiar de onde você veio, o importante é que Deus te escolheu para um propósito segundo a sua vontade. E se você entende a vontade de Deus para a tua vida, e se você entende o propósito de Deus para a tua vida, não interessa se alguém próximo a você é um pastor presidente ou coisa assim. Eu não queria dizer isso essa noite, mas o Espírito Santo me traz a dizer isso. Entenda, não precisa de pessoas que vão te beneficiar. A vontade de Deus para a tua vida está estabelecida. Deus já tratou, Deus já estabeleceu algo para que você viva nessa terra. Gideão era o menor da sua casa, a sua tribo era a menor, mas o Senhor disse assim: olha, vai, porque eu sou contigo, varão valoroso. Você vai libertar o meu povo da escravidão que eles estão vivendo, da opressão que eles estão vivendo. A história diz que Gideão levanta com 32 mil homens a pelejar contra os midianitas e todas as outras nações que se juntaram com eles, amalequitas, aqueles que viviam no deserto. Mas daqueles 32 mil, apenas 300 permaneceram no campo de batalha, porque Deus dizia assim: olha, se vocês forem com 32 mil, vocês vão achar que é pela sua força, mas eu vou vos mostrar que é pelas minhas mãos, que é pela minha vontade. Talvez você não está enxergando situação favorável para a vontade de Deus acontecer na tua vida, mas não importa a quantidade de inimigos, nem a quantidade daqueles que se levantam contigo, porque aquele que é bem maior, ele se levantou contigo.
aquele que se levanta a pelejar com você é muito maior do que uma multidão daqueles que se levantam contra a tua vida. O Senhor se levanta ao teu favor, e Ele é muito mais forte do que uma multidão de demônios que se levantam a pelejar contra a tua casa, a pelejar contra a tua família. A vontade de Deus para a tua vida vai se cumprir. A vontade de Deus para a tua família vai acontecer. Não importa se são 32 mil que se levantaram, ou ainda que seja com 300, Deus vai fazer cumprir a vontade dele para a tua vida. Gideão entendeu a vontade de Deus. Eu estou dando introdução a essa mensagem. Percorrendo a palavra, ainda nós encontramos um período onde a vontade do homem falou mais alto que a vontade de Deus. Durante os dias dos juízes, o povo vivia um governo que Deus escolhia, que Deus levantava, que Deus colocava. Porque Deus mostrava para aquele povo que aqueles que vivem debaixo das suas mãos, que cumprem a sua vontade, eles são guardados, protegidos e recebem a provisão do próprio Deus. Mas o povo parece que não entende a vontade do Senhor desde a criação. E o Senhor desde a criação vem mostrando a sua vontade para o seu povo. Chega um dia em que o povo pede a Deus um rei. A voz do povo, a vontade do povo. Então eles têm aquilo que a sua vontade pediu. Eles recebem Saul como rei. Saul representa a vontade do homem. Saul representa a vontade, as escolhas do homem. Mas a vontade do homem, a escolha do homem, normalmente elas chegam a um terrível destino. Saul não permaneceu debaixo da vontade de Deus. Mas quando a vontade do homem falha, Deus levanta a sua vontade, a saber, Davi. Davi é a vontade de Deus, a escolha de Deus para Israel. Deus sempre quis que Israel vivesse debaixo da sua vontade, da sua provisão. Saul representava os desígnios humanos, a força do homem, o querer do homem, a inteligência do homem, a capacidade do homem. Davi vinha oposto a tudo isso. Mas a história diz que durante o seu governo, o Senhor não permaneceu com Saul. A vontade do homem que era Saul reinou durante muito tempo sem a presença de Deus. Isso prova que os planos dos homens se falem e se frustram. Não adianta ter posição, não adianta ter trono, não adianta ter reinado, se não tiver a presença de Deus, se não for a vontade de Deus. Vai viver uma vida frustrada, vai viver uma vida fracassada. Muitas pessoas não alcançam aquilo que sonham, aquilo que desejam, porque vivem segundo os seus propósitos e segundo a sua vontade. A partir do momento, meu querido, que você entender qual é a vontade de Deus para a tua vida, tudo quanto você fizer vai prosperar. Se você entender a vontade de Deus para a tua vida, a tua empresa vai prosperar. Se você entender a vontade de Deus para a tua vida, os teus estudos vão prosperar. Se você entender a vontade de Deus para a tua vida, tudo quanto você fizer vai prosperar. Mas se você fugir do propósito e da vontade de Deus, tudo que você fizer não vai prosperar. Saul é o resultado da vontade dos homens. Davi é o resultado da vontade de Deus. A história conta naquela batalha épica entre o gigante e Davi.
um moço que foi ao campo de batalha, não como soldado, mas como um mensageiro, como alguém que vai levar queijo, farinha e trazer notícias de seus irmãos ao seu pai. Quando Davi chega no campo de batalha, estava a escolha dos homens e o seu exército junto. O exército de Israel vivia uma situação vergonhosa, fora da vontade de Deus. Um homem só afrontava, humilhava, dizia palavras de injúrias. Quando Davi vê aquela situação, ele se levanta e diz assim: não, quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse? Davi não pertencia à vontade dos homens, Davi pertencia à vontade de Deus. Logo, aquele que vive a vontade de Deus, ele sente as afrontas que a igreja sente, ele recebe as afrontas que a igreja recebe, ele sente se a igreja não vai bem, ele sente se alguma coisa está acontecendo, como ele também se alegra quando Deus prospera a sua igreja. Davi pertencia às fileiras do exército de Deus. Davi não vai como soldado de Saul, Davi vai como soldado de Deus, como alguém que cumpria a vontade de Deus. Eu não sei de qual lado você tem militado, eu não sei de que forma você tem pelejado, eu não sei em nome de quem você tem ido ao campo de batalha, mas eu trago uma palavra de Deus para o teu coração essa noite. Deixe de se levantar com a tua força, deixe de se levantar com a tua vontade, deixe de se levantar com o teu ego e passe a levantar debaixo das mãos do Senhor, daquele que é provedor sobre as nossas vidas, daquele que tem todo o domínio, todo o controle, daquele que vai trazer a estratégia correta, daquele que vai trazer a situação oportuna, daquele que vai abrir portas ao teu favor. Não se levante com a tua força, se levante com a sensibilidade de alguém que sabe ouvir a voz do Senhor e cumprir a tua vontade. Davi é o resultado da vontade de Deus. Que essa noite você passe a viver a vontade de Deus, ou que você deixe a vontade de Deus governar a tua vida. Mas aqueles que estão na vontade de Deus, eles não estão imunes a errar, a pecar, a cair. Pelo menos em duas situações, aquele que era a escolha de Deus, a vontade de Deus, se viu embaraçado. Quando Davi já é um rei famoso, conhecido, com muito governo, o inimigo então cega o seu entendimento, ao ponto que ele faz um censo em Israel. Aquilo, pastor Marozan, feriu o coração de Deus. Era como se Davi estivesse dizendo: olha, tudo que eu conquistei até hoje foi com a nossa força, foi com o nosso poderio bélico. Davi resolve contar o povo, para dar números, para dar tamanho. Aquilo entristece o coração de Deus. A segunda vez que Davi falhou foi naquele caso com Batseba. Mas nas duas situações, o Senhor agiu com misericórdia e não destruiu a vida de Davi. Porque aqueles que vivem a vontade do Senhor, eles gozam, eles experimentam da sua misericórdia. No primeiro caso, o Senhor dá 3 alternativas a Davi. Davi, escolha de que forma você quer que o juízo venha na tua vida. 3 anos de fome, Davi. 3 meses de perseguição, ou 3 dias nas minhas mãos. O que é que Davi escolheu? Senhor, eu prefiro estar nas tuas mãos, porque o Senhor é rico em misericórdia.
Salmo de número 51, nós vemos Davi derramando a sua alma, quando ele cometeu aquele crime contra Urias, e tomou a sua mulher. Ele derrama a sua alma e diz: Senhor, torna a dar-me um coração puro, não retiras de mim a presença do teu Espírito. Ainda que se o Senhor quisesse sacrifícios, eu daria, mas o Senhor não se compraz em sacrifícios. Há um coração quebrantado, há um coração contrito, o Senhor não despreza. Aqueles que vivem a vontade de Deus. Salmo de número 37, verso 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ainda que esse venha a cair, ele não vai permanecer no chão, porque o Senhor o sustenta com a sua mão. Aqueles que vivem a vontade de Deus, eles experimentam da sua misericórdia. Falando de misericórdia, eu quero citar aquele que é o maior pregador depois de Cristo no Novo Testamento. A história diz que havia um homem que na sua fé, na sua convicção, perseguia a igreja do Senhor nos seus primeiros dias. Ele açoitava, ele prendia, ele batia, ele perseguia o povo de Deus, a saber, Saulo. Mas a história diz que um dia ele se encontrou com Cristo e teve a sua vida transformada, de perseguidor do Evangelho, vivendo a sua vontade, vivendo o seu ego, vivendo o seu querer. Ele se torna pregador do Evangelho. De perseguidor ele se torna perseguido. Paulo é aquele que persegue a igreja no princípio, quando ele vive a sua vontade. Mas quando ele se encontra com o Senhor, ele passa a viver a vontade de Cristo na sua vida. E aqueles que experimentam a vontade de Deus, eles têm as suas vidas transformadas. Aqueles que se encontram com Cristo têm as suas convicções mudadas. Aqueles que se encontram com Cristo têm a sua história totalmente transformada pela vida do Senhor. Aí Pedro vai escrever assim na sua epístola, dizendo: olha, Paulo escreve uns negócios que nós não entendemos, mas ele costuma escrever assim. Alguns até distorcem aquilo que ele escreve. Paulo se levanta com uma mensagem que, até mesmo para os discípulos, às vezes era complexo que eles entendessem. Mas nós que vivemos o hoje, esse contexto, nós conhecemos e entendemos muito bem. A mensagem de Paulo era simples. Gálatas capítulo de número 2, verso de número 20, ele diz assim: porque eu estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que vivo na carne, já não vivo mais por mim, mas vivo pelo Senhor que me amou. Paulo estava dizendo: eu não vivo a minha vida, eu não vivo a minha vontade, eu não vivo o meu querer, eu vivo a vida que Cristo quer que eu viva, eu vivo aquilo que o Senhor preparou para que eu vivesse. Aí Paulo vai dizer outro texto interessantíssimo, o texto que o Senhor citou, Romanos capítulo 12, verso 2, quando ele diz assim: olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas pessoas não entendiam o que Paulo dizia, mas Paulo estava dizendo: eu não vivo mais a vida que eu quero viver, eu vivo a vida que o Senhor quer que eu viva.
Cristo vive na minha vida, não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, não é mais o meu ego, não é mais o que eu penso, não é mais aquilo que eu achava que eu era. Agora eu tenho uma vida transformada porque eu me encontrei com Cristo. Abraão se torna Abraão. Gideão, da menor tribo, se torna um grande guerreiro, valente na história de Israel, lembrado até os dias de hoje. Saulo se torna Paulo, o maior pregador do Evangelho. Aquele menino que foi ao campo de batalha levar queijo, se torna o maior rei da história de Israel, porque abriram mão de viver a sua vontade, para viver a vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. Se coloque de pé, igreja. É um tempo de nós vivermos a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus significa abrir mão da nossa vontade, abrir mão da nossa vida e viver a vida que o Senhor tem para nós. Aquele que não entende a vontade de Deus não está preparado a viver aquilo que a sua vontade proporciona. Enquanto você não entender a vontade de Deus, você não vai usufruir daquilo que a sua vontade proporciona para a vida da sua igreja. A vontade de Deus para a tua vida é boa. A vontade de Deus para a tua vida é agradável. A vontade de Deus para a tua vida é perfeita. Eu não sei se você está vivendo o período bom, eu não sei se você está vivendo um período agradável. Quem sabe você já vive um período perfeito. Mas entenda que a vontade de Deus para a tua vida é que você obedeça aos teus desígnios, é que você viva aquilo que Ele tem para você viver. Porque quando você entender isso, a tua vida será diferente. Os teus caminhos serão prósperos. O Senhor se levantará contigo quando você se levantar a fazer a vontade de Deus. Deus quer mudar histórias, Deus quer transformar vidas, Deus quer mudar situações. A partir do momento que você abre o teu entendimento a entender a vontade de Deus para a tua vida. Alabando e a seve a candará. E fecha os seus olhos. Espírito de Deus, essa noite nós estamos aqui, ó Pai, porque acreditamos e queremos viver a tua vontade. Senhor, visita cada mente essa noite e faça-os entender a tua vontade. Rei eterno, eu vejo o Senhor levantando ministérios aqui essa noite pelo poder da tua palavra. Eu vejo pessoas que vivem um estágio da tua vontade, mas passarão a viver outro, porque o Senhor nos visita essa noite. Eu ministro essa noite, o Senhor abrindo portas a favor de vidas, a favor de pessoas aqui. Em o nome de Jesus, receba aquilo que o Senhor tem para a tua vida, aquilo que a tua bondade, aquilo que a tua vontade está manifestando e derramando para a vida dessa igreja. Para regar a minha fé, consolar meu coração. Que a partir de hoje não seja mais a tua força, que não seja mais o teu conhecimento, que não seja mais o teu intelecto, que não sejam as portas favoráveis, mas que seja a vontade do Deus da tua vida, te prosperando, te abençoando, abrindo portas, melhorando a tua vida, trazendo benefícios que somente a vontade de Deus traz para a vida do homem.